E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e bora para mais um vídeo. Hoje eu venho dividir mais uma opção de Faça e Venda. Hoje eu fiz bolo gelado no sabor de leite ninho com morango. E esse sabor sempre está em alta e no vídeo eu preparo uma massa super econômica. Dois recheios, dois sabores de leite ninho, e esses recheios você pode usar também com a massa de chocolate, que fica super saboroso e também tem uma ótima saída. E aqui no vídeo eu já fiz o formato para vendas, mas você pode fazer esse bolinho para toda a família. E vocês sabem que toda vez que tem um Faça e Venda aqui no canal, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vou vender. E se você gostar do vídeo, não esquece daquele like, porque esse sabor vale muito a pena. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. E agora sim, bora para a receita. Então, eu vou começar essa receita preparando a massa. Aqui na tigela da batedeira, eu vou acrescentar 3 ovos inteiros. Eles estão em temperatura ambiente e dê sempre preferência para ovos frescos. E vou acrescentar nos ovos uma colher de sopa de essência de baunilha, que é totalmente opcional, ou então você use a essência da sua preferência, que vá combinar com esse sabor. E vou acrescentar uma xícara de açúcar, estou usando o refinado, já está peneirado, e também já coloquei uma pitadinha de sal. E a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade, e aqui no vídeo eu falo por xícaras, na descrição eu deixo tudo por gramas. Feito isso, eu vou colocar para bater na velocidade alta da minha batedeira. Você também coloque aí na velocidade máxima que tiver a sua batedeira. Aqui eu bati por cerca de 7 minutos, até que dobre de volume e fique um creme bem branquinho e espumoso. Quando você começar a preparar essa massa, já lembra de deixar o seu forno ligado para ele ficar pré-aquecido a 180 graus. Enquanto isso, eu já vou separando os outros ingredientes para essa massa. Aqui na minha panelinha, eu vou colocar 1,5 xícara de farinha de trigo que já está peneirada, uma colher não muito cheia de fermento químico. Vou misturar e reservar, e para essa massa eu também vou utilizar 125 ml de água. A água também está em temperatura ambiente. Somente isso que eu vou utilizar para essa massa, não vou utilizar gordura nenhuma. Realmente ela é uma massa muito econômica. E aqui vou reservar também essa água. E aqui os ovos com açúcar já deu tempo de batimento, já dobrou de volume, ficou bem clarinho e espumoso. Vai ficar assim, não precisa parar a sua batedeira, aqui eu só parei para mostrar para vocês. E agora eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1, vou acrescentar a água. Eu coloco delicadamente para não estragar a estrutura de ovos que eu preparei no batimento. Terminando de acrescentar a água, eu vou colocar delicadamente a farinha de trigo, lembrando que a minha batedeira está aqui na velocidade 1, eu não vou bater, eu só vou misturar a farinha. E terminando de colocar a farinha, eu já vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. E se você não sentir segurança de fazer esse processo com a ajuda da batedeira, ou se a sua batedeira for muito forte, mesmo na velocidade 1, você faça esse processo da farinha misturando com delicadeza com a ajuda de um fouet. Aqui eu já misturei toda a massa delicadamente. Aqui parece que eu estou rápida porque eu acelerei o vídeo, mas não é. Sempre com muita delicadeza. Misturei até ficar assim totalmente homogêneo, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Feito isso, eu vou transferir toda essa massa para uma forma com papel manteiga somente no fundo. E a medida dessa forma, ela tem 20 de comprimento, 15 de largura e 10 de altura. Vou transferir toda a massa, vou dar uma ajeitadinha com a espátula e vou levar para forno pré-aquecido. Deixei 10 minutos para ele pré-aquecer a 180 graus. E essa massa assou no meu forno por 35 minutos, mas esse tempo pode mudar de forno para forno. Enquanto a massa assa, eu já vou preparando o primeiro recheio do bolo. Aqui na minha panela, eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma xícara não muito cheia de leite em pó, aqui eu estou usando o ninho. Vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo, para esse leite ninho ficar mais fácil de dissolver no recheio.
até que fique assim. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa, também não muito cheia, de margarina, estou usando sem sal, e uma caixinha e meia de creme de leite. Vou misturar todos esses ingredientes e vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. E aqui dê preferência para preparar esse recheio de fogo médio para baixo, porque é um recheio claro. Aqui começou a borbulhar, eu misturei por mais 5 minutos até que ele fique grosso assim. Aqui eu passo a espátula, ele faz caminho e fecha o caminho. Eu vou erguer a espátula, ele vai cair em blocos. Esse é o ponto ideal. E aqui, como é um recheio claro e eu quero manter isso, eu vou desligar o fogo e vou misturar aí mais uns 4 minutos só para ajudar a resfriar. E depois eu vou transferir todo o recheio para um recipiente, colocar um plástico em contato para não criar uma nata e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Agora, para o próximo recheio, é bem simples, mas tem que tomar cuidado com a medida do leite em pó, já vou explicar para vocês. Aqui na minha panelinha, eu tenho 250 gramas de leite condensado, que é meia caixinha e mais um pouquinho. Aqui, a princípio, eu acrescentei uma xícara de leite ninho, vou misturar tudo muito bem. Depois, eu acrescentei mais meia xícara de leite em pó, não mostrou no vídeo, mas eu acrescentei. E aqui não tem uma medida exata para o leite em pó, porque depende muito da marca do leite que você for utilizar e também do chantilly, porque o leite em pó, ele puxa a umidade para deixar esse recheio firme. Então, se você perceber que ficou muito mole depois que você acrescentou o chantilly, você acrescenta mais um pouquinho de leite em pó, como eu fiz. E agora eu vou acrescentar 150 ml de chantilly batido. Então, só para não ficar dúvidas, eu acrescentei o leite em pó junto com o leite condensado, misturei até ficar homogêneo e agora eu estou acrescentando 150 ml de chantilly batido. Para esse chantilly, você tem que deixar ele bem geladinho para o batimento. E nesse momento que você acrescenta o chantilly, se você perceber que tá muito mole, você acrescenta mais um pouquinho de leite em pó. Mas, gente, tomem cuidado, se você acrescenta também muito leite em pó, depois que ele ficar refrigerado, ele fica muito firme. Aqui o ponto que eu tô mostrando pra vocês no vídeo é o ideal, porque depois que ele for pra geladeira, ele vai firmar. Recheio já pronto, agora eu vou partir para a montagem desse bolo. Aqui a minha massa já assou, já esfriou, eu só posso fazer esse procedimento com a massa fria. Eu vou passar uma faquinha por toda a lateral da forma, vou desenformar, retirar todo o papel manteiga e vou tirar aquele topinho que fica ali por cima da massa, que é a parte mais açucarada. Vou cortar essa massa ao meio para ficar com 2 partes de massa. E para a montagem, a mesma forma que eu assei o bolo, eu já forrei ela com um plástico. Vou colocar a primeira parte de massa, eu gosto sempre de começar pela parte que eu retiro o papel manteiga. Vou umedecer bem essa massa com uma caldinha fria de leite condensado e leite somente. Você pode colocar também um pouquinho de leite em pó, para ela ficar mais grossinha. Aqui eu não quis colocar para não aumentar o custo da receita. E aqui eu vou começar distribuindo o primeiro recheio, que é o brigadeiro de leite ninho. Ele está totalmente frio. Eu começo distribuindo em colheradas para ficar mais fácil de distribuir. Depois eu ajeito com a ajuda da colher. Eu coloco todo o recheio. Feito isso, aqui eu vou utilizar uma geleia de morango. Já tem a receita dessa geleia aqui no canal e eu faço ela assim, principalmente quando os morangos estão em promoção. Quem nunca, né, gente? Eu sempre aproveito a promoção do morango. Já faço bastante para deixar congelado, aí eu aproveito a promoção do morango e também com a geleia a durabilidade desse bolo pode ser maior. Vou começar distribuindo metade dessa geleia, a outra metade eu vou deixar para outra camada de recheio. E para esse bolo, como o brigadeiro de leite ninho, ele já é um pouquinho mais doce, então quando eu estou preparando essa geleia, eu diminuo um pouco no açúcar.
Mas aqui até a geleia é opcional, tá, gente? Você pode usar o morango fresco também, só que o ruim da fruta fresca aqui é questão da validade e também ela atrapalha no corte. E terminando de colocar a primeira camadinha de geleia, eu venho com o outro recheio, que é a mousse de leite ninho. Essa parte é bem chatinha para colocar esse outro recheio. E aqui o meu recheio já deu uma boa firmada e ele ainda não foi para geladeira. Mas aqui é só fazer tudo com calma, distribuir esse recheio em colheradas, depois distribuir com delicadeza, porque aqui eu quero tudo no seu lugar, eu não quero que se misture. E depois que coloca o recheio, é só ajeitar com a ajuda da colher. E depois eu venho com o restante da geleia de morango. Aqui vocês podem pensar, mas você tem tanto cuidado para não misturar o recheio com a geleia e depois vem colocar a geleia por cima. Gente, no corte vocês vão perceber que fica tudo ali no seu lugar. E terminando de distribuir a geleia, eu venho com a outra parte de massa. E a parte que eu tirei a casquinha mais açucarada, eu deixo em contato com a geleia. Vou ajeitar bem essa massa e vou umedecer com o restante da calda. Lembrando que bolo gelado é sempre bem molhadinho, então capriche aí. Terminando de umedecer a massa, eu vou tampar bem esse bolo, vou levar para a geladeira. Aqui eu deixei de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, deixe aí 4 horas na geladeira. E para embalar esses bolos, eu vou utilizar essa embalagem que é própria para bolo gelado. Eu compro ela assim, ela já vem cortadinha e ela vem com 100 unidades. Eu pago em torno de 18 a 19 reais. Aqui eu tô mostrando as medidas porque eu sempre esqueço. E, gente, se você não conseguir essa embalagem, não tem problema, faça aí com papel alumínio mesmo. E aqui no canal já tem várias opções de bolo gelado, tanto no papel alumínio e também na marmitinha. Eu já vou dar outra dica para vocês, se vocês utilizarem o papel alumínio. E aqui o meu bolo já descansou de um dia para o outro. Eu vou desenformar, vou colocar ele em uma bandeja para eu cortar. E vou retirar todo o plástico. E depois eu faço as marcações do bolo. Aqui não focou, mas eu tento deixar bem no centro do bolo mesmo. E, gente, pensa uma pessoa ruim para cortar bolo, sou eu. Mas esse até que saiu direitinho. Primeiro eu marquei ali no centro, depois eu faço as marcações na lateral. Eu pego essa régua que eu uso só para confeitaria, vou marcando ali no tamanho da régua. Fica até que grossinho esse tamanho, aqui vai me render 14 pedaços. E primeiro eu marco, tá? Depois eu venho cortando e já colocando nas embalagens. E aqui esse tamanho de forma, você consegue render até 18 pedaços, mas como eu tenho um padrão já de tamanho, eu prefiro deixar assim com 14. Aqui é só uma dica se você quiser vender o seu pedaço mais em conta. E aqui, antes de colocar o bolo na embalagem, eu vou polvilhar um pouquinho de leite ninho. E depois eu venho cortando nas marcações que eu fiz. Eu faço isso com a ajuda da espátula. Gente, a luz desse vídeo teve hora que escureceu e teve a hora que clareou, então eu já peço desculpa para vocês pela iluminação. E eu esqueci de falar aqui para vocês, antes de fazer o corte, eu deixei o meu bolo 1 hora no freezer, para ele ficar firminho assim e os cortes ficarem bem bonitos. E eu já corto todos e coloco na embalagem. E aqui eu já cortei as 14 unidades, já polvilhei um pouquinho de leite em pó em alguns bolos. E para embalar é bem simples, eu faço o pacotinho, coloco um pedacinho de durex e esses bolinhos, quanto mais quadradinho a gente deixa, mais bonitinho fica. Enquanto eu embalo esse bolo, eu já vou falando para vocês o custo dessa receita. Primeiro eu vou falar para vocês da massa, para vocês verem que é econômica mesmo. Só a massa com os ingredientes, ela me custa R$ 2,77. Com os custos invisíveis, mão de obra, ela me sai por R$ 9,97, só a massa, tá, gente? Só para vocês terem uma base, se vocês quiserem mudar o recheio. E eu tô deixando passar na tela, o custo da receita foi de R$ 29,77. Aí, o aplicativo coloca ali todos os custos invisíveis.
E essa embalagem não me custa 50 centavos, tá, gente? Ela me sai por 19 centavos, mas como eu tenho o custo de adesivo, por isso que eu coloquei por 50 centavos a embalagem. E ali o aplicativo coloca para eu vender o pedaço por R$ 7,69. Mas eu gosto de arredondar e a média dos meus bolos gelados é de R$ 8,00, por isso eu vendo por 8. Mas lembrando que cada um tem que fazer seus cálculos, que o preço muda muito de região para região. Você tem que pegar o custo da sua receita e calcular, para você não ter prejuízo nunca nas suas vendas. E eu vou deixar o link desse aplicativo na descrição e o peso da fatia também. E aqui eu tô mostrando para vocês, ali eu coloco a minha etiqueta com a minha logo e atrás eu coloco a etiqueta de validade. Por que eu faço isso? Porque tudo que eu faço na escrita, eu acho que eu acabo estragando o visual do produto. Então, eu deixo sempre a validade para trás. E aqui é a dica que eu já dei em outros vídeos: se vocês embrulharem o seu bolinho no papel alumínio, embrulha ele também no papel barreira. Você pode cortar esse papel ao meio e embrulhar. Assim deixa mais resistente a sua embalagem. E esse papel barreira, gente, você compra uma caixa, dura uma vida. E aqui eu vou colocando as minhas etiquetas. E a validade desse bolo é de 3 a 4 dias no máximo, mantendo sempre em refrigeração. E eu já vou ficando por aqui, e deixa aqui nos comentários para mim se vocês gostam do bolo gelado enrolado no papel alumínio assim, tradicional, ou o bolo gelado na marmita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele like, de compartilhar para mais pessoas, para o nosso canal continuar crescendo. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E se você ainda não participa do meu grupo no Facebook, nem me segue no Instagram, eu vou deixar o link na descrição e eu espero vocês por lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!